Programa do Gusta. Oferecimento Grupo Sterce. Qualidade e confiança. Pantera, Instituto que faz história. RP Blindagem. Confiança, segurança e excelência para você e sua família. E BMW Agulhas Negras. O puro prazer de dirigir. Olá, você ligadinho no canal ABC 527 da Claro e 609 da Vivo. Voltamos a gravar o nosso queridíssimo programa do Gusta. Quem vos fala? O apresentador Gusta. Então é uma honra tê-lo aqui como meu telespectador, minha telespectadora. E hoje, como vocês aí de casa já sabem, aquele mistério, né? Que vocês aí sabem do convidado. O nosso convidado de hoje, ele é jogador e eu vou recorrer à minha colinha aqui, porque ele já jogou em tanto time, ele é craque, que eu vou ter que recorrer à minha colinha. Ele já jogou no Audax profissionalmente, Guarani, Santos, Criciúma, Sport, Ceará, Náutico, Guarani de novo, Red Bull Bragantino, dentre outros times. Eu vou deixar você aí um pouquinho curioso para você deixar o papo aqui para nossa entrevista, né? Se eu soltar tudo agora, o que vai ter pro final? Não vai ter, mas hoje promete que tem muita história para contar. Mas antes, eu quero falar com você aí de casa que está buscando performance, alto nível e luxo integrado em um só. Você está precisando de BMW Agulhas Negras. E como vocês podem ver aqui, continua mais um ano que vem. BMW Agulhas Negras está comigo. Muito obrigado ao Kilder, a toda a equipe por acreditarem nesse projeto. Então, pega essa dica. Como vocês aí de casa puderam ver, nós mudamos o nosso vídeo aqui de abertura e de apresentação da BMW Agulhas Negras. Agora a gente está com a Valentina aí, pilotando aquela beldade daquela M3. Para quem não sabe, ela é embaixadora da BMW Agulhas Negras, então vale a pena acompanhar. Daqui a pouquinho eu vou passar o Instagram dela para vocês ficarem sempre ligados nas novidades, tá bom? E agora, voltando aqui, depois dessa linda propaganda da BMW Agulhas Negras, voltamos ao programa do Gusta. Eu vou revelar o tão esperado, o tão sonhado convidado de hoje. Eu sou fã de futebol, como todos vocês sabem. Tentei ir na minha carreira futebolística, mas não deu muito certo. Agora eu estou na carreira da comunicação, eu me encaixei melhor, vamos dizer assim. E o convidado de hoje, promete, tem muita história para contar. Então, com vocês e para vocês, Everton Páscoa. E aí, Everton? Fala, Gu, tudo bem? Tudo bem? Prazer estar com você. Que honra, hein, meu irmão? Estúdio é seu, cara. Galera, mais pra trás, Obrigado. Galera, pra quem não sabe, a gente tá se vendo aqui, essa dupla dinâmica aqui, não é todo dia que vocês vêm. Então, Everton, mais uma vez, que honra ter aqui essa entrevista. Você é referência no esporte, no futebol e continua sendo. E eu te acompanho já há alguns anos e isso daí é concreto. Pra mim é um prazer estar aqui, Gu, no seu programa. Quando você fez o convite, cara, não pensei duas vezes. Falei, Gu, veja a data, veja o horário que eu tô aí contigo, porque você, além de fazer esse grande programa, você é meu amigo, então, cara, obrigado, uma satisfação estar aqui com você, viu? Honra é minha, a casa é sua, fica à vontade, acomode-se. Tem a canequinha do Gusta ali, galera. Mais um ano que começa, né? A canequinha do Gusta está aqui intacta. Então, logo mais vamos vender a canequinha do Gusta para você aí, meu telespectador que sonha em ter uma canequinha dessa, você vai ter oportunidade, tá bom? Everton, mais uma vez, que honra. Como eu estava dizendo há pouco, eu sou fã de futebol, acompanho há muitos anos e imagino que você, desde pequeno também, tem essa notoriedade no futebol, esse carinho e ter reconhecimento do nosso trabalho é muito legal, né? Sim, esse trabalho árduo, esse trabalho que é todo dia, cansa, mas quando você vê o resultado é maravilhoso, né? E eu queria perguntar para você e para o pessoal de casa que deve estar curioso, como é que começou a sua carreira no esporte, no futebol? Cara, eu comecei
novo, né? A maioria dos atletas do futebol, eles começam novo. Eu comecei ali que eu tinha mais ou menos 6 para 7 anos, muito novo, mas não comecei pensando em ser atleta profissional, jogando futebol e tal. Com 11 anos eu tenho a minha primeira oportunidade para fazer uma avaliação na Portuguesa e ali começa um sonho. Só que hoje, né, olhando, eu olho para trás e vejo, caraca, o preço que eu paguei foi muito alto. Você pega assim, com 11 anos, Gu, eu acordava às 5h30 da manhã. Caramba. 11 anos e assim, sozinho. Quando eu falo sozinho, porque eu ia pro treino sozinho com 11 anos. Eu acordava às 5h30 da manhã, pegava um ônibus 6 horas e até eu sou de Diadema, então eu pegava o ônibus ali em Diadema e até o Brás, dava 1 hora de ônibus e depois eu fazia uma caminhada de 40 minutos. E era uma caminhada. E é engraçado, né? O pessoal, tanto hoje em dia quanto antigamente, vê só a parte boa, né? Não imagina que você pegava condução, andava, acordava cedo, você deixou de viver uma fase muito importante da sua vida, né? Que foi a juventude e a adolescência, por um sonho, que é jogar futebol. Então eu acho que isso é o principal que o pessoal não imagina, né? Cara, o atleta ele abre mão literalmente da vida, né? Às vezes o cara fala assim, tá com 20 anos, tá ganhando muito dinheiro e tal. Isso é uma pequena parte, primeiro, é uma pequena parte, coloca em 1, 2% desses meninos que chegam nesse patamar. Mas se você pegar os que não deram certo, chegou aos 20, você passou por essa fase. Né? Os que não deram certo, chegou aos 20 e agora? Não deu certo, o que eu vou fazer? E é engraçado, né? Porque muita gente, a única oportunidade que tem é essa. E tem que aproveitar. Eu já fiz alguns testes e aí você vê alguns colegas de esporte, né? Do futebol, a gente olha, conversa e fala assim, caramba, é uma oportunidade assim que tem que agarrar com unhas e dentes, né? Eu era esse cara. E eu era esse cara que eu vim de uma família muito humilde. Então, eu via o futebol como o meu único meio para dar certo. Era o meu único meio. Estudo. Eu vim ali estudei em escola estadual e mesmo assim, eu vou falar, o meu ambiente não favorecia a esse lado de, fazer uma faculdade. Hoje está até mais fácil o acesso, né? Mas não era fácil o acesso. Os clubes até prezam hoje em dia pelo estudo, né? Verdade, Você pegar o Santos, tem a certeza, escola, tem certeza. mentorias de educação dentro do próprio clube que auxiliam os jogadores. Dependendo se a nota do atleta não for uma nota boa, o cara está fora. Então, hoje os clubes eles dão bastante ênfase a isso. Na minha época não era assim, mas mesmo assim eu nunca deixei de estudar. Tanto que eu até comecei a fazer faculdade, não consegui concluir pela questão do calendário e quando eu fiz a faculdade não existia faculdade à distância. Então eu sempre prezei bastante pelo conhecimento, porque a educação ela faz muita diferença na vida do atleta. E eu falo assim porque assim, a gente está num bate-papo simples aqui, mas se o cara não tiver um mínimo de educação, ele não consegue desenvolver aqui num programa de televisão. E é o que a gente estava falando nos bastidores, galera. Eu havia falado com o Everton um pouquinho de jogadores, né, de profissões, carreiras, e eu citei o jogador do Palmeiras, Lucas Evangelista, atual jogador do Palmeiras, e é de uma educação, o próprio Everton também, eu conheci ele num evento que teve do Ricardo Oliveira, 9 da seleção, né, nosso queridíssimo, e eu tive a oportunidade de receber vários jogadores, conversar, trocar aquela ideia sincera, e todos foram da mesma linha. Educação primordial, um carinho excepcional. O próprio Everton, receber um jogador no estúdio, muitas vezes não é fácil. Então, ele é de uma simplicidade e humildade que é invejável, não é, Everton? É bacana, é maravilhoso. E, na real, hoje eu já não estou mais jogando, né? Eu parei, hoje eu tenho atuado com mentoria para atletas. É que eu ainda não anunciei oficialmente, mas assim, eu dentro da minha cabeça já virei a chavinha, não estou mais jogando, porque hoje eu tenho trabalhado com atletas, Gu, desenvolvendo a parte mental deles, porque assim, o futebol ele é um mundo muito difícil, né? Na real, a vida é difícil, mas o futebol... É muita cobrança, né? É muita cobrança. Tanto que você pega atletas ali com 11 anos, 10 anos, muitos pais cobram um atleta como se fosse um profissional e apenas uma criança.
Então, hoje eu tenho desenvolvido esse trabalho com atletas e hoje eu tenho atletas assim de todas as idades, desde os 7 anos. Não é o meu foco, mas eu ainda tenho atletas com 7 anos, 8, 9, mas eu tenho focado mais numa galerinha ali entre os 13 e 20 anos, que é uma idade bem... É crucial para virar, né? Crucial, essa é a palavra. Bem crucial para virar. E se o atleta ele tiver essa base, ele consegue chegar forte. Tem atletas profissionais, atletas hoje na Europa, na Ásia, tem atletas assim aqui da Série A, da Série B, da Série C, da Série D. Hoje eu tenho trabalhado com esses atletas e assim, o bacana é que eu vivi, então não é só teoria que eu passo para eles, é a prática junto com a teoria, o que eu tenho estudado bastante. Então hoje eu tenho feito esse trabalho como mentor para desenvolver essa galera e tem mudado muito o mercado. Aquele estereotipo de atletas que não sabe falar, de atletas boleirão, tem mudado bastante, né? Tá virando. Hoje os atletas já têm a noção que eles precisam estudar, que eles precisam se desenvolver, que eles precisam de algo a mais. Muitos estão já estudando inglês. Então, cara, tem mudado bastante. Eles estão pensando muito no futuro, né? Então, porque para um clube espanhol, americano, francês, chegar e bater na porta e falar, ó, tantos milhões para comprar o seu jogador, vem. O jogador, hoje em dia, ele tem uma base, ele tem um empresário, um assessor que ajuda ele a lidar com essas estratégias. E não indo para uma linha muito diferente de clubes. Clubes marcam. Como você, ex-jogador, você sabe disso, né? Qual clube, dentre todos esses que você jogou, mais te marcou, tanto como pessoa, como jogador? Cara, assim, é porque assim, eu passei por, como você falou, muitos clubes, né? Cada um tem um significado diferente na minha vida. O Guarani, quando eu chego no Guarani, ele me marca porque para mim foi uma... Eu vou em partes, eu não vou falar de um não, mas eu vou falar assim... Num conjunto. Num conjunto em cada fase. Vou dar um exemplo. O Audax, ele me marca muito porque foi o meu começo. Foi ali onde eu virei profissional. Então, para mim, isso é um marco. Depois, eu entro no Guarani, que o Guarani é um time que tem uma projeção nacional. E quando eu piso ali, eu lembro até hoje, quando eu pisei ali no primeiro jogo, Guarani e Criciúma, Série B do Campeonato Brasileiro, e aí você olha para aquele estádio, e aí você começa a ver que é um jogo de televisão. E o jogo, na época, estava sendo televisionado, não sei nem que, por uma emissora famosa. E aí você fala, caraca, cheguei. Dá aquele friozinho na barriga, né? Dá. Eu, quando fiz a participação, a gente estava até comentando nos bastidores, no programa do Edu Guedes, fica com a gente. Galera, foi algo, assim, pra mim, marcante, mas quando eu entrei, assim, no estúdio, eu falei, meu Deus, TV aberta, um canal aberto, tem a maior visibilidade, né? Um programa de culinária, é muito legal. E aí eu falei, caramba, deu aquele friozinho na barriga. Mas quando eu entrei no estúdio, é o que ele estava falando. É uma sensação de liberdade tremenda. É uma sensação de liberdade. E aí quando eu chego ali naquele jogo, isso me marca, porque é o time que me lança para o cenário. E aí aí eu saio do Guarani e vou para o Santos. E quando eu chego no Santos, aí você está vivendo o sonho de 90% das crianças brasileiras. E você jogou com o nosso craque, né? Joguei com o nosso craque. Neymar, com 10. Pra quem não sabe, ele jogou com o nosso camisa 10 da amarelinha, da seleção. Aí você imagina, aí eu saio do Guarani, piso no Santos com Neymar, com Ganso, com Elano. Cara, era muito craque naquele time. E aí quando você pisa ali, e aí você veste aquela camisa na apresentação, você fala, cara, eu tô vestindo a camisa que o Pelé vestiu. Eu tô no time do Pelé. Então, tipo assim... É uma realização, né? Uma realização. Para mim foi um dos dias mais felizes da minha vida, no dia da minha apresentação do Santos. Então, poxa, o Santos me marcou porque eu me senti... Sabe, hoje eu tenho certeza que você tem essa sensação. Você tá aqui no seu programa, você tá vivendo um sonho, não tá? É uma realização, né? Porque é o que eu falo sempre com meus pais, é uma escadinha, né? A vida não tem elevador, a vida é degrau por degrau. Então, eu comecei, uma breve introdução rápida, certo. Eu comecei fazendo alguns vídeos na internet, aí eu fui aprimorando, né? Aí surgiu uma oportunidade de fazer um podcast na minha escola, no meu antigo colégio.
Aí eu falei, caramba, já é algo maior do que fazer vídeo na sua própria rede social. Fiz um podcast 1 ano de empreendedorismo no Colégio Objetivo Prime. Então lá eu levava figuras de referência como você, do futebol, levei pessoal da neurociência, levei gestores de empresa, diretores, presidentes de empresa, enfim, eu estava moldando uma galera que estava comigo nessa época. É uma época de terceiro ano para a faculdade que a pessoa fica muito perdida. Que caminho seguir, que carreira que eu vou atuar. Então é uma época que a sua cabeça ela fica meio atordoada. Então eu trouxe esse projeto de podcast para tentar diminuir essa ansiedade e trazer mais solução para a galera. E agora eu tô aqui no canal ABC, no programa do Gusta, tentando alçar voos mais altos sempre, porque a gente sempre tem que se cobrar para ser o melhor, né? Bacana essa visão. Hoje você vive o seu sonho ou ainda não chegou lá? O que você acha? Eu vivo um sonho e tô construindo vamos pegar assim um exemplo de um prédio. Eu tô construindo um prédio no meu terreno. Todo Legal. dia eu boto tijolinho por tijolinho ali. Pra, quem sabe um dia... Claro, todo mundo tem um sonho de crescer cada vez mais. Mas hoje eu tô vivendo um grande sonho e daqui a alguns anos ou alguns meses alçar voos mais altos, porque todo mundo tem a vontade de que tá nessa área da comunicação de ir para uma emissora aberta, de estar num canal aberto, né? É uma realização como o próprio Edu. É isso. Cara, na real, você sabe que você está no caminho, você sabe que você tem potencial para isso, e isso que é o que faz, é o que dá mais, vamos dizer a palavra... Gasolina, né? Gasolina. Você tem a gasolina para queimar e vontade. E você tem tudo isso, então isso é bacana. Então, voltando assim, eu lá no Santos estava vivendo o meu sonho, assim, aquele sonho de criança, beleza, cheguei. Aí depois eu saio do Santos, vou pro Criciúma, aonde eu tenho um bom ano, só que do Criciúma eu vou pro esporte. O esporte é onde que o esporte me marca. Foi onde o meu filho nasceu, foi aonde eu tive uma certa idolatria da torcida com a minha parte, que assim, o atleta ele sonha com essa, né? Ser conhecido, carinho, ser reconhecido. Imagina e tal. no estádio, Everton Páscoa, todo mundo gritando seu nome, é muito legal. Onde eu vivi momentos assim marcantes, assim, um exemplo, quando meu pai foi me visitar lá em Recife, eu falei, pai, aqui eu não consigo andar na rua. Aí ele não botou fé. Aí quando ele chega lá, ele fala assim, Everton, vamos ali na padaria? Aí ó, eu falei pra ele, mas... Aí eu vou na padaria com ele. Cara, na hora que eu vou na padaria com ele, começa a cercar aquela multidão de gente, assim. Que legal. Porque eu tava com muita moral no esporte, o time tava muito bem. Eu tava vivendo o melhor momento da minha carreira naquele momento. Então, assim, aquele carinho da torcida, meu pai até assustou. Aí ele viu e tal. Então foi um lugar que me marcou nesse sentido. Foi o lugar... Gu, eu não falei antes, eu tinha um sonho. Eu queria ser atleta de futebol para quê? Para mudar a minha vida e ajudar os meus pais. E eu queria comprar uma casa para os meus pais. Esse era o meu maior sonho. Everton, por que você joga futebol? Ah, eu quero comprar uma casa para os meus pais. Então, foi neste momento que eu consegui realizar esse sonho de dar uma casa para eles. Até hoje eles estão lá. E tem que ter muita segurança também, né? Para você, por exemplo, ir para um clube grande, você tem que ter uma segurança pessoal, emocional e mental, né? E é por isso que eu comecei a trabalhar em relação a isso. Porque eu sei que muitas vezes faltou. Ah, jogou em várias equipes e tal. E tem muitos atletas que estão em times grandes, estão em times da primeira prateleira do futebol brasileiro e sofrem muito emocionalmente. Aí, vou dar um exemplo. Pô, mas o cara jogou 3 anos. Mas se ele tivesse uma maturidade emocional melhor, ele não teria jogado 3, ele jogaria 6. E eu tenho uma dica pro pessoal de casa sobre segurança, acredita? Qual é? Pegando essa linha que o Everton tá, de mental, psicológico, profissional, eu tenho uma dica para você aí de casa, que, como vocês sabem, estamos com a RB Blindagens desde o começo do nosso programa do Gusta aqui, então a gente visa segurança para você, sua família e todos os seus entes queridos. Então, rodou.
Como vocês aí de casa puderam ver, mudamos também o nosso VT da RB Blindagem, está um pouquinho mais dinâmico, com aquela musiquinha de fundo, para você aí não perder a atenção no programa do Gusta, tá bom? Então, você que está buscando blindagem no seu carro, você pode entrar em contato com a RB Blindagens ou sanar qualquer dúvida no meu Instagram, @ogustavo_lima, que eu vou tirar todas as suas dúvidas. E a melhor do mercado, né? RB Blindagens tem a blindagem mais leve de todas, a Ultra Leve Gold, então você está buscando isso, tá bom? E voltando para o nosso bate-papo, Everton, seguindo nessa linha, nessa carreira do mental, do psicológico, do profissional, como é que é lidar com um peso de camisas tão grandes, como Ceará, Vitória, Santos? Eu imagino que é uma cobrança danada. Como é que você lidou com isso, tão jovem? É difícil, cara, é difícil. Hoje eu aconselho qualquer atleta de futebol não ficar consumindo conteúdos do próprio time. A primeira coisa que o atleta precisa fazer é não consumir conteúdos do próprio time. E isso a maioria faz. E por que eles não podem ficar consumindo conteúdos do próprio time? O que eles vão aprender ali se eles estão vivendo o dia a dia? O que vai agregar para eles? O que vai agregar? Nada. Porque, tipo assim, cara, deixa eu ver o que o outro está falando, da onde eu estou trabalhando, eu estou sabendo dos bastidores, eu sei dos detalhes. Eu vou querer saber da opinião de quem não está nem vivendo isso. Se você parar para pensar, não faz sentido. E aconteceu isso até com o Yuri Alberto, né? Ele viveu, infelizmente, uma fase não tão boa dentro do Corinthians no ano passado, na qual ele foi escorraçado, assim, pela torcida, por fãs. E aí você vê, cadê o apoio da torcida, né? Porque ao invés de a torcida apoiar, puta, ele tá vivendo um momento difícil, mas vamos entender o lado do nosso craque, né? E não, a torcida pune ele severamente por erros, assim, que ele não comete todos os jogos. Ele sabe que ele estava vivendo numa má fase. Aí existe um detalhe muito, né? É um detalhe bacana que você me traz. Mas se a gente levar isso para a vida é assim. Hoje tá todo mundo, pô, sempre acreditei em você. Mas antigamente você era aquele menino sonhador lá da faculdade. Pô, Gu, bacana demais, como é que é? Hoje as pessoas, elas pedem conselho para você. Tem interesse, né, de vir na gravação, tem interesse de conhecer. Mas a gente sabe que nos momentos ruins, poucos estão ali do lado, né? E o atleta, ele precisa entender isso. Aí você me traz o Yuri Alberto. Qual que seria o maior veneno que, se ele, né, tomasse, ele acreditar no que os outros estão falando sobre ele? Então, o atleta, ele precisa ter essa identidade. Ele sabe saber quem ele é, o que ele carrega, para que ele não venha cair nessas armadilhas. Mas eu não preciso ir atrás do que os outros estão falando sobre mim se eu sei que a minha fase está ruim. E qual que é o problema de muitos atletas? Ele sabe que a fase está ruim, ele sabe que o time não está funcionando e ele vai lá atrás da rede social para quê? Torcedor não vai passar a mão na sua cabeça. Torcedor não vai querer saber se você está treinando todo dia. Torcedor é emoção. Ele quer resultado, né? Quer resultado. É como se fosse uma empresa. Ganhou, tá feliz, tá legal. O próprio Palmeiras, né? 4, 5 jogos, ele passou por uma dificuldade, teve um empate, perdeu. O Abel foi tratado como o pior treinador do mundo, né? E foi um treinador que mais ganhou aí na história do Palmeiras. E como é que foi para você lidar também, fora a pressão, toda essa cobrança, como é que foi para lidar para você com a dieta, treino, como é que era nos bastidores? Para mim é natural. Quando você gosta daquilo, então, tipo assim, tem que abrir mão de certos tipos de comida. Para mim é tranquilo. Para mim é bem tranquilo. Então, assim, eu não sofro com essa questão de dieta e tal. Eu sou um cara que, se eu chego num... É que eu penso muito, às vezes eu vou te dar só para você ter uma noção de como é que eu penso um pouco da minha linha de raciocínio. Se eu chego num shopping, ou chego na praça de alimentação, aí tem aquela fila, geralmente, onde que é o lugar que mais tem fila? No Mac. Exatamente. Não é? É no Mac. Aí eu fico ali naquela fila, falo, cara, faz sentido eu ficar 15, 10 minutos numa fila para comer uma porcaria de um lanche? Aí você pensa, não faz sentido. Aí o que eu faço? Vou ali, pego uma comida mais saudável e já era. Inclusive eu vi outro dia no seu Instagram que os seus filhos queriam ir no McDonald's e tava uma fila assim gigantesca.
E você ficou por amor por eles, né? Mas jogador tem que comer bem, né? Não, E saber que eu tenho uma outra dica pro pessoal de casa? Então Qual é? você aí que tá buscando comer bem, num ambiente maravilhoso, você tá querendo ir aonde? No Quintal del Carmen, do Grupo Sterce. Então você não pode perder essa super dica aqui do programa do Gusta. Lá tem tábuas premium, tem flat iron, tem Yagyu, tem várias comidas assim que você e sua família precisam provar. Então pega essa dica. Inclusive, eu tive um flashback aqui na minha mente, eu lembrei que nas férias a gente estava viajando, eu e minha família, e eu peguei uma receita do quintal daquele gin de mel. Então eles pegam uma taça, eles colocam o favo de mel, algumas especiarias, o gin, o energético e tem um segredinho, né? Que eu não posso falar, você que está procurando esse segredinho, vai no Quintal da Carmen para descobrir. Né? E não aí pode... você já me leva lá já também, que eu tô precisando, viu? Você quer ir lá? Ah, velho, É você bom, já né? me chamou aqui. Te deu água na boca, né, o VT? Com certeza, Eu com tô certeza. falando. Preciso Galera de casa, eu não dou tiro na água. As minhas dicas são as melhores. Aí, ó, o convidado fica com água na boca. Então você que tá buscando esse restaurante maravilhoso do Valdir, do Vitor, do Léo, da Kelly, vai no Quintal del Carmen e vale a pena a oportunidade, tá bom? E voltando ao nosso bate-papo, porque agora me deu fome, você acredita? Não, eu comi faz pouco tempo, mas Você me já deu fome falou do Valdir aí, já me dá o contato dele. Nossa, já me deu uma fome lascada. Não indo para uma linha diferente, de marcou, né? Tem muita pressão nos bastidores, lidando com o técnico, com o jogador. Vamos supor, putz, no Santos, tivemos 5 jogos, 3 nós fomos muito mal e 2 a gente deu um resultado mediano. Como é que é a cobrança do técnico? O futebol ele é pressão o tempo todo. O atleta ele vive sob pressão, porque assim você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, você precisa treinar bem, você precisa, além de tudo isso, é para quê? Para os 90 minutos ali. Aos 90 minutos tem ali 22 guerreiros gladiando dentro de campo, com mais 30, 40 mil te assistindo. Então o futebol ele é pressão, já a natureza do futebol é pressão. Então o atleta e o atleta ele gosta de viver isso, Gu. O atleta ele gosta de viver essa pressão. Mas assim, futebol é pressão o tempo todo, velho. O tempo todo. Você está em casa, você está pensando no futebol. Você tá dormindo, você já dorme com o jogo na cabeça. Você acorda com o jogo na cabeça. Fica na mente, né? É uma cobrança do próprio atleta com ele mesmo, né? Vamos supor, o time tá indo bem, é uma cobrança para continuar indo bem. É o que você trouxe. É uma cobrança o tempo inteiro. E assim, é um lugar onde você está competindo o tempo todo. Você compete contra os adversários e até contra os seus companheiros também, entre aspas, quando eu falo contra seus companheiros, porque ali é uma disputa por posição, né? Então você precisa estar bem o tempo inteiro. E se você pudesse tiver uma conversa com o Everton do início, lá do início da sua carreira, com o Everton de hoje, o que você falaria para ele? Ouça os mais velhos. E quando eles falarem e você sabe que esse cara está falando porque ele passou por aquela situação, além de ouvir, muito mais importante do que ouvir é você praticar. Porque muitos ouvem, aí entra no ouvido, sai pelo outro e não pratica. Então, ouça e pratique. E pra galera que quer, porque tem muitos jovens, né, que sonham e querem ir pra área futebolística, pra área do esporte, que dica você dá pra esse pessoal que tá nessa caminhada, nessa longa jornada? Não desista, porque o futebol, ele é uma maratona, ele não é um tiro curto. E você precisa entender que a maioria cansa, a maioria desiste, a maioria reclama, a maioria não vai até o final. E os que conseguem persistir até o final, esses fazem a diferença, esses são os que conseguem chegar. E atleta tem que dormir bem, né? Que a gente estava num bate-papo anterior, tem que dormir bem, comer bem. Comer, dormir, treinar. E você sabe que o programa do Gusta é uma praticidade tremenda. A gente tem lugar para você comprar carro, lugar para você blindar o seu carro que você comprou na BMW Agulhas Negras, você blinda na RB.
Aí depois você tem que aproveitar com a sua família. Você tem que comer bem no Quintal del Carmen, do Valdir. E agora eu tenho uma dica pra você aí de casa, porque você quer virar jogador de futebol, boleiro, você precisa dormir bem, galera. Precisa comer bem, dormir bem, ter um carro legal, blindado, segurança em primeiro lugar. Se você busca comprar, vender ou alugar um imóvel, você precisa da Pantera Imóveis. Eu sou suspeito pra falar porque eles já cuidam de imóveis da família há muitos anos, então pega essa dica. Pantera Imóveis, instinto que faz história. É um VTzinho rápido, mas a Pantera faz história, é uma das imobiliárias mais tradicionais aqui da região do ABC. Então, você que está buscando comprar, vender ou alugar um imóvel, você pode ir lá na Pantera Imóveis que você vai ser super bem recebido. E galera, fala que veio pelo programa do Gusta, que tem condições e ofertas especiais, tá bom? E Everton, pra gente, infelizmente, você acredita que o nosso horário já tá se encerrando? Cara, passou rápido, né? Passou rápido. Voando, É que, galera, né? convidado bom, apresentador bom, programa bom. Tem como você passar devagar? Não tem, passa assim, ó, voando. Deixa uma dica pro pessoal de casa, seja na área do futebol, na mentoria. E eu queria saber também, deixa uma dica e um spoiler pro pessoal dos seus futuros projetos. Porque, como você tava falando, você tá fazendo mentoria agora. Deixa essa dica aí pro pessoal. Cara, eu vou trazer aqui uma palavra para vocês, né? Para vocês acreditarem no sonho de vocês não desistirem. E geralmente, até eu estava conversando aqui com o Gu, geralmente no começo as pessoas elas não vão acreditar. Então é você e o seu sonho, é você ser persistente. Se você tem uma visão, acredite naquela visão. Porque assim, hoje quando eu comecei a jogar futebol, cara, ninguém acreditava, mas eu fui. E era contra todas as probabilidades. Depois eu comecei na mentoria, Gu, internet, essas coisas, papo de coach, o coach é meio, né, o brasileiro não é muito, né, fã Ele dessas acha que coisas. É furada, né? Furada, é sempre essas coisas. um Então, golpe. Um golpe, essas coisas. Então, e aí eu falei, não, eu acreditei na visão. E hoje, cara, tem dado certo. Então, se você aí de casa, você tem um sonho, você tem uma meta, você tem um objetivo, você tem uma visão, cara, acredite até o final. Você me falou se eu tenho alguma situação, o que eu tenho pensado. Cara, dentro do futebol existe um ecossistema muito grande, né? Então não é só da parte mental. Então eu tenho pensado em todas as áreas. Na parte mental, na parte de treino, na parte de alimentação, como você trouxe aqui. Então eu quero pegar um pouco de cada área, só que assim, eu vou focando uma de cada vez, agora na parte mental, quando já tiver consolidada a empresa, tudo certinho, aí eu vou para os próximos objetivos. Penso num futuro, acredito que não muito distante, tá começando a cuidar de carreiras de atletas, porque eu vejo, você acha que você passou por isso? Eu vejo que tem uma galera muito boa que não tem oportunidades, eu quero ser esse cara para dar essa oportunidade para esses meninos. Então, uma galera perdida, você vai pegar isso daí, abraçar essa ideia dessa molecada e trazer ele para um caminho certo e trilhar a caminhada. Isso, não só na parte mental, mas na parte de carreira. Poxa, tem qualidade e tal? Vamos lá, vamos arrumar um time para você, aí é com você. Dá essa oportunidade para os meninos. E para quem tá curioso aí, para saber as redes sociais do Everton, eu tô aqui no celular com ele, ó, é @EvertonPáscoa aqui, eu vou deixar na tela aí, o Vitor colocou aí da produção o @ dele. Você que é jogador e tem esse sonho de trilhar essa carreira, vale a pena você ir seguir o Everton e acompanhar todas as dicas que ele dá, tá bom? E antes da gente terminar o nosso episódio de hoje, aquela dica que não pode faltar no final do programa. Voltamos com ela, BMW Agulhas Negras, então rodou o VT. Mais uma vez agradecer a toda a equipe da BMW Agulhas Negras. Ó, eu fiquei com vontade de comer no Quintal del Carmen, de comprar um apartamento, de blindar o meu carro e de comprar uma BMW. Então eu imagino que você aí de casa também teve todas essas vontades.
E Everton, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Sempre é uma honra tê-lo aqui nos nossos estúdios. Sempre você é bem-vindo aqui na casa. Então, portas abertas para você. Obrigado, Gu. Foi um prazer estar aqui com você. Bate-papo muito rápido. Pode tocar. Lá no... Não, a câmera tá... Então, obrigado, Gu. Para mim foi um prazer estar aqui com você, cara. Satisfação enorme. Bate-papo que passou voando. Cara, quando você quiser, pode me convidar que eu estou à disposição. Cara, você é uma amizade que eu tenho, uma amizade que, sim, Deus me deu. Satisfação estar com você. Obrigado, que honra. Então, agora você vai continuar na programação do canal ABC e te espero aqui nos próximos episódios do programa do Gusta, tá bom? Fui, galera. Até a próxima. Valeu!